Olá, muito bem-vindo ao culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e chamo você muito bem-vindo a este 17º domingo após Pentecostes. Este final de semana, na casa do Senhor, nós queremos juntos, como família da fé, meditarmos nas palavras de Deus que estão em Marcos capítulo 9, onde Jesus mostra que precisamos ser como crianças para Deus, pois ali encontramos a verdadeira sabedoria de sua palavra. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos nós neste momento de culto. Amém. Iniciamos este momento de culto, de louvor e adoração ao Santo e Triuno Deus, invocando o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, depois da queda do homem no Éden, todas as pessoas naturalmente elas são concebidas e nascem em pecado. Isto é, todas as pessoas nascem com uma inclinação para o mal e sem o verdadeiro temor de Deus e a verdadeira fé em Deus. É como nos explica o artigo 2 da Confissão de Augsburgo. Esta inclinação para o mal, ela traz a morte eterna para aqueles que não nascerem de novo por meio do batismo e pela ação do Espírito Santo. Por isso, convido neste momento para nos dirigirmos a Deus com a nossa confissão e reconhecermos o pecado que nós herdamos de Adão, para que então recebamos o perdão que nos foi conquistado por Cristo Jesus. Ó Deus de amor, graça e misericórdia, perante o teu altar reconhecemos que por natureza nós somos pecadores, que nós cometemos todo tipo de falha contra ti. Mas tu és um Pai de perdão, de graça. E assim, Senhor, nós nos achegamos a ti para reconhecer o nosso erro, pedir perdão por todos os nossos pecados. Queremos que com o coração verdadeiramente arrependido tenhamos a certeza do teu grande amor que nos foi dado em Cristo Jesus, por meio de sua obra redentora na cruz do Calvário. Que o Senhor firme em nossos corações este perdão, para que vivamos a nova vida para a qual fomos chamados. Assim, Senhor, com a verdadeira sabedoria que vem do céu, tu possa nos guiar pelos caminhos da salvação, que tu possa guiar todos os nossos passos ao longo de nosso viver, nos proteja das tentações e nos proteja das falhas que acontecerão. E quando cairmos, que o Senhor possa nos enviar o teu Espírito, para que o nosso coração se arrependa e novamente tenhamos a oportunidade do teu perdão. Guarde-nos em tua graça e teu amor. É por Cristo, teu Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós pedimos o perdão neste momento. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele, ele nos perdoa todos os nossos pecados. Diante deste momento de confissão, eu, como ministro de Cristo, ministro chamado e ordenado pelo nosso Senhor, eu tenho o privilégio de dizer que os pecados foram todos perdoados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto é o salmo de número 54, onde o texto bíblico diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei quem é o Senhor Deus que me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos.
Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei, porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Amém. O Santo Evangelho para o nosso culto nós encontramos em Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. E o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos diz assim: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos e lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: Aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Somente na Escritura devemos nos firmar, só nela a noite escura se pode transformar em dia esplendoroso, pois nela o pecador encontra o sol radioso, que é Cristo Salvador. Somente na Escritura revela o Criador, a pobre criatura em Cristo seu amor. Quem nela que medita e crê de coração, verá sua alma aflita ter paz e salvação. Somente na Escritura a norma encontrarei de vida reta e pura, e nela seguirei. O nome é Celso honrado do amado Salvador, e humilde praticado, brincando fé e amor. Em nome daquele que nos mostra a grande sabedoria de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, você gostaria de voltar a ser criança? Alguma vez você já teve aquele sentimento de dizer, puxa vida, quando eu era criança as coisas eram diferentes, e sentir aquela nostalgia, aquela saudade de voltar a ser criança?
Essa é uma reflexão muito interessante, porque quando nós somos crianças, o sonho de toda criança logo é se tornar um adulto. Pensamos em trabalhar, em ganhar o nosso próprio dinheiro para comprar o que a gente bem entender, sem ter que ficar pedindo para o nosso pai, para a nossa mãe. A gente sonha em poder dirigir, em ter o seu próprio carro, em poder ter a nossa casa do jeito que nós queremos. Em resumo, nós podemos dizer que as crianças sonham em um dia serem independentes, donas do seu próprio nariz. Porém, enquanto nós somos crianças, nós não temos a noção do trabalho que dá ser um adulto. Quando nós somos crianças, nós não sabemos o quanto cansa trabalhar. A gente não tem a percepção de que o dinheiro não vem tão fácil como nós imaginamos. Nós não sabemos que ter um carro e uma casa não é algo de um dia para o outro. Às vezes demora. E nós não podemos esquecer que as crianças que querem tanto ser donas dos seus próprios narizes, na fase adulta, muitas vezes nós quebramos o nariz diante dos sofrimentos e dos momentos ruins que todos nós enfrentamos. E se nós levarmos tudo isso em consideração, podem ter certeza de que muitos adultos gostariam de voltar a ser criança. No texto do Evangelho de Marcos, que foi lido no culto de hoje, Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos e disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Jesus ele usa o exemplo de uma criança, então, para mostrar quem é o maior no reino de Deus. Mas o que será que Jesus quis nos ensinar com esta sua atitude? Nós não podemos esquecer que as crianças são pessoas que ainda estão em desenvolvimento. São pessoas que precisam captar tudo que está à sua volta a fim de aprender como se comportar e como reagir diante das mais variadas situações da vida. Para isso, toda criança também passa por diversas fases, até que então chega na fase adulta. Logo, recém-nascido, a criança aprende a chorar quando necessita de um cuidado. E são vários os tipos de choro. O choro para quando está com fome, quando está com dor, quando está com sono, quando a fralda precisa ser trocada. E logo depois a criança já aprende um novo choro, o choro da manha. E cada choro é uma forma de comunicar que o bebê estabelece com seus pais ou seus cuidadores. E a criança vai desenvolvendo. Um pouco depois a criança aprende a se comunicar através da fala, ela cria suas próprias palavras e ela vai se adaptando ao vocabulário falado corretamente. A criança continua crescendo e chega à fase dos porquês, onde procura se descobrir o sentido de todas as coisas. A criança continua a desenvolver, chega na adolescência, onde então ela acha que já sabe de todas as coisas, mas ela vai acabar percebendo que ela não sabe é de nada. Enfim, para que uma pessoa se torne adulta, ela primeiro precisa aprender a ser uma pessoa adulta. Por isso, quanto melhor a educação na infância, melhores serão os adultos do futuro. Isso quer dizer que nenhuma criança deveria crescer na ausência de um responsável que vai lhe transmitir a sabedoria das coisas da vida. Alguém que estará oferecendo cuidado e proteção. E não vamos esquecer que ser criança também é ser dependente de carinho e amor de seus pais ou seus cuidadores. Ser criança é saber que sempre vai ter um colo que vai lhe dar o consolo e também saber que ali está toda a sabedoria para conhecer as dificuldades da vida adulta. Eu creio que Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, quando ele pega a criança como exemplo, ele quer exatamente mostrar isso. Mostrar o tipo de relação que nós temos com o nosso Deus, o nosso Pai. De certa forma, todos nós precisamos voltar a ser como crianças para que assim possamos enxergar o amor do nosso Pai Celestial por cada um de nós. Ser criança é estar ligado ao cuidado de alguém. E assim nós podemos dizer, cada cristão é uma criança de Deus. Porque nós estamos ligados ao seu cuidado, ao seu carinho, à sua atenção, ao seu amor. E Jesus deixa evidente que dentro do reino de Deus todos recebem esta mesma graça e mesmo amor, na mesma quantidade, na mesma medida. Ninguém é maior ou menor. Porém, Jesus nos diz, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último e servir a todos. Os discípulos de Jesus estavam discutindo exatamente sobre essa questão. Quem era o maior entre eles?
Mas aí fica uma indagação. Qual é a razão que levou os apóstolos a entrarem nessa discussão? Bom, no começo do nosso texto, Jesus ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Jesus diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. O texto ainda diz que os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo, mas ninguém tinha coragem de perguntar a Jesus. E nessa conversa de morte, 3 dias e essa sequência, os discípulos então se atrevem a perguntar: se Jesus morresse, quem será que seria o líder do seu grupo? Essa indagação percorria em suas mentes. E aí, nós podemos entender o porquê da discussão de quem seria o maior entre eles. E os padrões de avaliação dos discípulos eram diferentes dos padrões que nós temos hoje. Para eles, o maior entre os 12 deveria ser o grande líder. Portanto, Jesus novamente ensina aos seus discípulos que os padrões de avaliação da mente deles é completamente diferente dos padrões de avaliação de Deus. Porque para Deus o primeiro é aquele que se coloca por último. Para Deus, aquele que quer estar no destaque precisa primeiro servir o próximo. E é por esse motivo que Jesus usa o exemplo da criança. E o exemplo da criança acabou se tornando o melhor exemplo para aquela situação. Porque as crianças na época de Jesus Cristo, elas eram totalmente desvalorizadas. As crianças não tinham valor moral na sociedade porque elas eram pessoas totalmente dependentes. Em outras palavras, nós podemos dizer que na época de Jesus, ser criança era sinônimo de prejuízo. E numa escala de importância, as crianças com certeza estavam em último lugar. Hoje, muito provavelmente, pensamos todos diferentes sobre as nossas crianças. Nós sabemos o quão importante é cuidar das nossas crianças, pois sabemos que elas também serão o nosso futuro. Mas, quem sabe na prática, podemos dizer que a situação de hoje ainda tem algumas coisas do passado. Ainda hoje nós sabemos que existem crianças que estão em último lugar, desvalorizadas. Quantas crianças será que não estão por aí esperando que alguém as cuide, que alguém lhes dê carinho, amparo, que encontrem uma pessoa que vai lhe dar proteção e amor? Nós podemos, após este culto, estar certos de que nós temos alguém para quem voltar. Nós podemos voltar para o nosso Pai. Nós sabemos que somos criança dele. E é por causa dessa situação que Jesus mostra que Deus, ele além de ser o nosso Pai, ele tem o desejo de ser o nosso Pai. Nós vemos que tantas crianças não têm ninguém neste mundo, mas os filhos de Deus sempre têm o seu Pai, um Pai que cuida de nós, independente de nossa idade. E esse nosso Pai que está no céu, ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer ajudar a cada um de nós em nossas fraquezas. Ele quer nos incentivar na busca pelos nossos sonhos. E Deus quer, acima de tudo, nos amar, como Ele já faz. Porque Ele nos adotou em seu grande amor. Porque nós éramos também crianças perdidas, crianças que também desejavam ardentemente amor, carinho, proteção. Nós desejávamos ter um cuidador. O ser humano falhou quando ele pensou que ele poderia ser um adulto por si mesmo. Ele ainda era uma criança espiritualmente, mas quis ser dono do seu próprio nariz e quebrou o nariz. O ser humano não pôde. E nós agora estamos reaprendendo o que é a vida, de onde nós viemos, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, para onde que nós devemos ir. Portanto, é hora de voltarmos, de sermos humildes e de olharmos para Deus como nosso Pai, o Pai do qual nós somos totalmente dependentes. Nós precisamos aprender a ouvir, precisamos escutar mais a sabedoria de nosso Deus e Pai. Nós precisamos ser como crianças que querem absorver todo tipo de boa informação que o nosso Deus e Pai nos dá. Nós precisamos ouvir os sims, mas também os nãos do nosso Deus. E precisamos saber que, como um Pai amoroso, Ele nos alerta sobre os grandes perigos do pecado e da tentação de nossa carne. Eu gosto muito quando eu vejo aquela cena de uma criança que está se sentindo ameaçada, ou com vergonha, ou com medo, que sai correndo e se agarra na perna de seu pai ou de sua mãe. E essa cena eu gosto porque ela nos lembra o que nós devemos fazer.
nós também temos que sair correndo para nos agarrar ao nosso Deus e Pai. Nós conhecendo este Pai amoroso, nós vamos ver que Ele também nos dá proteção, carinho e amor. E se nós já tivermos alguns machucados por causa do nosso pecado, este Pai também vai curar as nossas feridas. Ele vai nos dar uma cura direta em nossa alma. Por isso, nunca esqueçam, meus amados irmãos, nós não possuímos a sabedoria verdadeira. Nós nunca teremos a sabedoria que irá nos guiar pelos nossos próprios caminhos. Existirão muitos momentos onde nós vamos nos sentir senhores da verdade, nós vamos achar que nós somos conhecedores dos desafios dessa vida. Mas não esqueçam que isso não é sabedoria. Isso é o nosso velho homem pecador, querendo ser talvez como um adolescente rebelde dentro de nós, não querendo dar ouvidos e atenção ao Pai Celeste. O importante é saber que este Pai vai estar ali. E mesmo que a gente quebre o nariz, mesmo que a gente se dê mal, este Pai vai estar ali para nos dar colo mais uma vez. E Ele vai estar ali para nos ensinar sempre de novo os seus sábios conselhos. Conselhos que são para nos levar por uma vida eterna. Por isso, meus queridos e amados irmãos em Jesus, que nós possamos voltar a ser uma criança, assim como as crianças que foram recebidas por Cristo Jesus. Que reconheçamos que nós somos dependentes do amor de nosso Deus, sabendo ser humildes e sábios de coração, nunca esquecendo de que nós temos esse Pai que olha por nós, que está pronto para nos ouvir e que nos ajuda em todos os momentos. E que este Pai também possa fazer com que nós olhemos para o lado, que possamos olhar para os nossos irmãos e com eles também viver este amor do Pai Celestial. Que Deus nos dê esta que é a verdadeira e grande sabedoria de sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, agora que fomos alimentados com a pregação da palavra do Senhor, já tendo confessado os pecados e recebido o perdão da parte de Deus, somos agora agraciados da parte do nosso Pai, de demonstrarmos a nossa gratidão a Ele pelas bênçãos que recebemos. Neste momento, você é convidado a fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor. Vai aparecer aí também os dados para que você possa fazer uma transferência bancária, um depósito, caso você esteja impossibilitado de vir à casa de Deus fazer a sua oferta regular. Que Deus possa continuar abençoando o seu viver, pois você é um filho dele. Que assim o Senhor abençoe também o seu ofertar. Amém. Bom e amoroso Pai, aqui perante o Teu altar nos achegamos neste momento de oração, pedindo a Ti, Senhor, que nos escute com a Sua graça para atender nossos pedidos
e receber também as gratidões que devemos fazer a Ti. Pedimos, amado Pai, que continue a nos dar a sabedoria do alto. Envie ricamente o Teu Espírito Santo aos nossos corações por meio da pregação de Tua Palavra, por meio dos santos sacramentos, para que tenhamos a verdadeira sabedoria para os caminhos dessa vida, mas principalmente para os caminhos da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe com o Seu conhecimento para que andemos conforme o Teu santo querer. Que possamos não fazer isso apenas por causa de nossa fé, mas para que sejamos uma testemunha viva do Teu grande amor por essa humanidade pecadora. Essa humanidade que foi redimida por meio da obra salvadora de Cristo Jesus na cruz. E no momento em que Teu Filho foi entregue aos homens e morreu, Ele mesmo garantiu que no terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos não entenderam num primeiro momento, mas nós hoje temos a oportunidade de saber dessa verdade. E por tudo isso Te louvamos e magnificamos, Senhor, porque conhecemos a verdade que nos liberta, conhecemos a verdadeira sabedoria. Muitas vezes, Senhor, perdido nos nossos pecados, nós nos esquecemos dessa sabedoria e dessa verdade. Muitas vezes nós somos levados pela tentação de Satanás e assim como ele caiu por querer se colocar num lugar que não lhe pertencia, assim nós também muitas vezes caímos na tentação, caímos em pecado, porque também queremos estar além daquilo que devemos ser, fazer ou estar. Nós nos deixamos corromper pelo pecado e assim, Senhor, acabamos falhando contra a Tua santa vontade. Permita-nos, Senhor, que não caiamos. Protege-nos das investidas do mal e que quando cairmos, quando nos machucarmos no nosso pecado, Tu também esteja sempre presente nos demonstrando o Teu grande amor, a Tua graça e o Teu perdão, para curar as feridas de nossa alma e assim garantir que nós temos a presença de Cristo sempre viva e verdadeira também em nossos corações. Amado Senhor, continuamente permita que a palavra da verdade seja anunciada a nós. Permita, Senhor, que escutemos um evangelho puro e verdadeiro, sem falhas, sem enganações, que nós possamos escutar a Tua mensagem para que ela seja o guia de nossas vidas. Por isso, pedimos juntamente com isto que o Senhor abençoe todas as nossas igrejas luteranas, todas as congregações, todos os pastores, todas as lideranças que trabalham para que este evangelho da verdade possa chegar a muitos e assim essas pessoas tenham um conhecimento para a salvação eterna. Abençoe também, Senhor, o trabalho da nossa direção nacional. Abençoe, Senhor, o trabalho do nosso Distrito Norte Mato-Grossense. De forma especial, queremos orar a Ti pelo Conselho Distrital que acontece no próximo final de semana aqui em nossa Congregação Bom Jesus. Abençoe aos pastores e lideranças de nosso distrito, para que possamos fazer o melhor pelo Teu reino, para trabalhar pelo próximo quadriênio. Amado Deus, oramos por nossa Congregação Bom Jesus, oramos também pelas congregações que fazem parte de nossa paróquia, para que a Tua palavra seja expandida entre nós e assim as pessoas tenham cada vez mais a oportunidade de viver esta fé, para que com o seu testemunho mais pessoas possam ser atingidas pela graça de Cristo e venham a conhecer a verdade da salvação. Amado Senhor, olhe também com carinho por aquelas pessoas que passam por necessidades, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão enlutadas, pessoas que têm desafios a enfrentar nessa vida. Que assim o Senhor também estenda a Sua mão protetora e misericordiosa e as acompanhe nestes momentos difíceis. Recebe também, Senhor, nossa gratidão, além de todas as bênçãos que Tu nos concede, por aquelas bênçãos que nós não temos conhecimento. Nós sabemos o quanto Tu és um Pai amoroso e quanto Tu nos concede coisas ainda melhores, mesmo que nós não estejamos preparados ou saibamos. Que assim o Senhor receba o nosso sincero e verdadeiro coração agradecido pelas bênçãos que Tu nos dás. E tudo mais, Senhor, nós oramos assim como Teu Filho Cristo Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Assim nós vamos concluindo este momento de culto. É uma gratidão a Deus que nós temos a oportunidade de também estar chegando até você por meio das nossas redes sociais, para que você estivesse conosco neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós também queremos informar a vocês que os avisos das atividades corriqueiras de nossa congregação vão estar na descrição do vídeo abaixo, e também os dados para quem quiser fazer a sua oferta, uma transferência, um Pix, de repente alguém que ainda está impossibilitado de estar presencialmente conosco nos cultos, tem a oportunidade de também fazer a sua oferta de gratidão, mesmo de casa. Nós queremos desejar as bênçãos do Senhor a cada um e também desejar que Deus os acompanhe nessa semana, trazendo a você a sabedoria que vem do alto. Que Deus assim te guarde e te abençoe. Amém. Até a próxima semana.